paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à nossa matéria de Apocalipse. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, estudando o módulo de número 1. Depois daquela introdução que nós tivemos, é momento de nós estudarmos o módulo de número 1, que o título é As Coisas que São, a Revelação de Cristo às Igrejas. Tá? Nós vamos continuar agora nos aprofundando nesse tema, nos aprofundando nesse conhecimento, agora introduzindo de fato dentro do livro do Apocalipse. E eu peço que você ore antes, durante e depois e dedique tempo aos seus estudos. Vamos já iniciar essa aula tão importante, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você. Para que essa aula seja proveitosa, nós vamos ter alguns objetivos. Acompanhe, por gentileza. O primeiro é compreender a natureza revelacional e pastoral do Apocalipse, identificar os principais temas nas cartas às 7 igrejas e aplicar as mensagens de Cristo à vida da igreja atual. O nosso texto base está em Apocalipse capítulo 1, verso 19, que diz: Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Observe uma coisa, pessoal. Quem está escrevendo isso daqui é João. Quem está escrevendo é o apóstolo mais chegado de Jesus. E Jesus fala para ele, olha, escreve todas as coisas que você está vendo, as que você viu, as que são presente, a que viu passado e as que hão de acontecer. Perceba que Jesus, ele não está falando assim, as que talvez aconteçam, ou as que possivelmente, ou quem sabe vai acontecer. Jesus é muito enfático em dizer as coisas que hão de acontecer. Isso aqui é muito profundo, porque o Apocalipse é uma revelação. O Apocalipse diz respeito a coisas futuras, mas são coisas que vão acontecer. Ah, mas eu não acredito na Bíblia, eu não acredito no livro do Apocalipse, diz um ateu. E isso vai impedir essas coisas de acontecer? Com certeza não. É a Bíblia que tem que se adequar a ele. É ele que precisa se adequar à palavra. Essas coisas aqui, pessoal, elas vão acontecer. O problema é que quando tudo isso acontecer, vai ter pessoas na face da terra para passar por essas coisas. E a grande questão é, nós estaremos aqui, nós passaremos por tudo isso, porque essas coisas hão de acontecer. É o que diz Apocalipse 1,19. Então acompanhe a sua apostila, por gentileza. A revelação de Jesus Cristo, a origem da revelação, Apocalipse 1:1. O livro do Apocalipse inicia-se com uma afirmação fundamental. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Fica claro, pessoal, que a origem da revelação é divina. Deus entrega a mensagem a Jesus, que a comunica a João por meio de um anjo. Isso demonstra o caráter sagrado e urgente da mensagem. Para a vida cristã de hoje, este versículo lembra que a verdadeira revelação espiritual sempre tem a sua fonte em Deus. E a igreja deve permanecer atenta àquilo que o Senhor continua a revelar através da sua palavra. Nós observamos que a origem da revelação é divina. Deus revela para Cristo, que através de um anjo revela para João. Isso mostra que Deus ele continua revelando e a verdadeira fonte da revelação sempre será Deus. O problema, pessoal, é que tem muitos lugares que a fonte de revelação já não é mais o Senhor. É Instagram, é Facebook, são redes sociais, é entrevista antes do culto com algumas pessoas. Então, na verdade, não são revelação, são revelamento. Tá? São impostores que querem fazer da igreja causa de ganho. Mas aqui deixa claro que Jesus ele se revela. Por isso que o nome do livro é Apocalipse. Revelação. E Deus, até os dias de hoje, continua se revelando para o seu povo. Observe, Jesus, o testemunho fiel. Jesus é apresentado como o testemunho fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Como testemunho fiel, Jesus revela a verdade de Deus com perfeição e integridade. Ele é a garantia de que a mensagem do Apocalipse é verdadeira. Para os cristãos de hoje, isso é um consolo poderoso. Em um mundo de tantas vozes e confusões, podemos confiar em Cristo, que testifica a verdade imutável de Deus. E João tem a visão do Cristo glorificado entre os castiçais. João descreve a visão gloriosa de Cristo. Apocalipse 1, 12 e 13 diz: E virei-me para ver
quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A presença de Jesus entre os castiçais simboliza que ele caminha entre suas igrejas, observando, cuidando e corrigindo. Para a igreja atual, essa mensagem é um chamado à responsabilidade e à consciência de que Cristo vê tudo o que acontece em sua casa. E aí, pessoal, ele vai falar para João, não temas, que isso é um consolo aos fiéis. Ao contemplar a glória de Cristo, João cai morto, mas ouve a voz de Jesus que dizia, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:17. Essa mensagem traz consolo à igreja em meio à perseguição e tribulações. Cristo tem o controle absoluto sobre a vida e a morte. Não há o que temer diante de nossos desafios, pois o Senhor está no comando. Então, pessoal, uma síntese, um resumo disso. Jesus ele se apresenta para João e agora ele se apresenta entre 7 castiçais. Esses 7 castiçais que Jesus se apresenta, eles representam 7 igrejas. E ali, Jesus ele está demonstrando para João que ele é aquele que passeia no meio da igreja, no meio das suas igrejas, ali olhando, corrigindo, consolando. Ele está ali para guiar, para receber adoração. E João vê Jesus de uma forma diferente. João viu Jesus normal, ele viu Jesus no Monte Tabor, transfigurado, ele viu Jesus apanhando, machucado, ele viu Jesus morto na cruz, ele viu Jesus depois, 40 dias depois da ressurreição, ressuscitado, e agora João está tendo o privilégio que nenhum outro tem, ele está vendo Jesus glorificado. Ele fala que as vestes dele é comprida, o seu cabelo branco como a lã, os olhos como chamas de fogo, o pé polido como um latão reluzente, ele está com uma veste comprida, um cinto de ouro atravessado no peito, ele tem essa visão do Cristo que ele conhece muito bem, só que agora ele vê o Cristo glorificado. Glória a Deus, olha que lição. E esse Cristo, e quando ele vê essa santidade toda, ele cai como morto, mas na verdade ele morreu. O próprio Cristo vai lá e levanta ele e fala, não tema, João, eu sou aquele que o primeiro, eu sou o último, eu sou fiel, eu fui morto, mas eis eu estou aqui, eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Olha que palavra maravilhosa de consolo, olha que revelação o nosso Cristo traz para João nesse momento. Então, essa é a guisa de introdução desse livro que vai trazer muita informação para a gente. E aqui, no nosso foco na aula, observe aí para você ver, o Apocalipse é primeiramente uma revelação pastoral de Jesus para a sua igreja, chamando-a ao arrependimento, perseverança e à esperança. Então, essa é a revelação de Cristo, chamando a igreja para o arrependimento. Não sei se vocês pararam para perceber, a primeira pregação de Jesus aqui nessa terra foi em Mateus 4,17, quando ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem do arrependimento, ela deve estar sendo pregada sempre. Ela foi pregada como primeira mensagem de Jesus na terra. Ela está sendo pregada aqui para as 7 igrejas do Apocalipse. E nós vamos entrar agora nessas 7 igrejas e as suas particularidades, que é a proposta dessa aula de hoje. Então, observe aí a sua apostila, por gentileza. As 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, pessoal. Ortodoxia sem amor. A mensagem à igreja de Éfeso destaca sua perseverança e doutrina reta, mas denuncia a perda do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2,4. A advertência é clara. É possível ser ortodoxo na doutrina, mas frio no amor a Cristo. Devemos vigiar para que a rotina ministerial não esfrie nossa paixão por Jesus. O caminho de volta é o arrependimento e a prática das primeiras obras. Observe, a igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Timóteo, ela foi pastoreada por João, esse João do Apocalipse, e ela está ali no contexto da Ásia Menor e a primeira mensagem para ela. É uma igreja que recebe muito elogio, é uma igreja que faz um trabalho maravilhoso, conheço as tuas obras, porque Jesus conhece tudo. E ele segue uma sequência de elogios para essa igreja, mas ele tem uma coisa contra ela. Ele vai dizer no verso 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Pessoal, isso aqui é muito sério, porque o amor é ele que move o nosso serviço dentro da eclésia, da igreja. Tá? Esse povo aqui fazia tudo o que tinha de fazer. Era uma ortodoxia muito boa.
mas não tinha sentido nenhum trabalhar pelas pessoas. Eu sempre digo, você que é aluno da Escola de Teologia Simplificada, você sabe que evangelho é gente cuidando de gente. O problema é que as pessoas estão amando coisas e usando pessoas, quando era para ser ao contrário. Nós devemos amar as pessoas e usar coisas. As pessoas estão materialistas e outras, se for preciso, para chegar onde elas querem, se for preciso ela passar por cima de todo mundo, ela vai passar. Isso aqui é muito sério, porque o primeiro amor movimenta tudo isso. Lembra quando a gente era novo convertido, o desejo que a gente tinha de estar na igreja, o desejo que a gente tinha de estar no culto, o desejo que a gente tinha de ir no monte orar, o desejo que a gente tinha de estar numa vigília, a vontade que a gente tinha de servir, de estar na porta, de servir um refrigerante para alguém, até de lavar o pé de alguém. Hoje, a gente está num nível de desânimo tão grande, as pessoas não querem fazer mais nada, não querem participar mais de nada, não querem dar lugar mais para Deus operar em nada, porque, eu tô cansado, é muita correria. Jesus fala para Éfeso o seguinte, 3 conselhos básicos. Lembra de onde você caiu. Arrepende-te é a segunda. E a terceira, pratica as primeiras obras. Porque se você não fizer essas 3 coisas, eu vou tirar o teu castiçal do seu lugar. Pergunta, Éfeso fez o que Jesus mandou? Não. E a pergunta é, cadê a igreja de Éfeso hoje? Só ruína. Só ruína. Tá? Então, Cristo ele nos adverte. Lembra de onde você caiu? Lembra aquela pessoa que você brigou? Você até mudou de igreja, você até mudou de cidade, mas deixou um rastro para trás. Um rastro maldito. Então você precisa consertar algumas coisas. Lembra de onde você caiu? Isso aqui começa a puxar você para trás. Arrependa-se do que você fez. E depois volta a praticar as primeiras obras. Aquela época que você abraçava as pessoas, que você dava risada, que você amava, que você brincava, que você não era tão ranzinza. Volta a isso. Essa é a igreja de Éfeso. É uma coisa só que eu tenho contra ti. Só que essa coisa desqualifica todas as outras. Ok? Próxima igreja, observe aí, é a igreja de Esmirna. Sofrimento com fidelidade. A igreja de Esmirna enfrentava perseguição e pobreza, mas era rica diante de Deus. Cristo encoraja, nada tema as coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja atual deve lembrar que o sofrimento por Cristo não é derrota, mas caminho para a recompensa eterna. A fidelidade em meio à dor glorifica a Deus e testemunha ao mundo. Olha só, a sentença à igreja de Esmirna é essa. É uma igreja que enfrentava perseguição e era uma igreja pobre, tá? Isso não significa, pessoal, de a igreja ser perseguida e não ser crente, ou ser pobre e não ser crente. Hoje muitas pessoas fazem uma acepção dizendo que se você é pobre, você não é crente, você não serve a Deus, porque não tem como. Deus é dono de tudo e você ser pobre. Olha que incoerência grande isso. Mas essa igreja era perseguida, mas ela era fiel. Foi nessa época aqui, observe na sua tela essa imagem, foi nessa época aqui que as pessoas morriam à reveria. Foi nessa época que se levantou uma grande perseguição na vida da igreja. Uma perseguição tal que os crentes eram mortos, os crentes sofriam, os crentes... É o tempo do Império Romano, é o Império perseguindo, amassando a igreja. São 10 imperadores que se levantariam, porque Jesus fala ali que a perseguição duraria 10 dias. Na verdade, é uma interpretação que 10 imperadores se levantariam e sobre esses 10 imperadores os mártires seriam levantados. Era nessa época que os leões comiam, que os touros pisavam, que os cachorros devoravam, que eles eram acesos, os cristãos, para iluminar as ruas da cidade de Roma. Esse período de 10 imperadores aqui é um período de perseguição extrema, com Décio, com Sétimo Severo, com Adriano, com Diocleciano, com um monte de imperador ruim, e isso a gente aprendeu muito lá na nossa matéria de História do Cristianismo, tá? E você vai passar por essa matéria ainda, se você ainda não passou. Nós vamos aprender essa perseguição sistematizada do Império Romano contra a igreja. Esmirna estava aqui perseguida e pobre, mas ela perseverou até o fim. A outra igreja que nós vamos ver, observe na sua tela por gentileza, é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, pessoal, é aquela igreja que daqui saiu chamado Pergaminho. É a igreja que era casada com o Estado, tá? Pérgamo significa casamento. A igreja que habita onde está o trono de Satanás. A mensagem da igreja de Pérgamo vem daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus reconhece que essa igreja habita em um ambiente espiritual extremamente hostil, onde está o trono de Satanás. Mas, ao mesmo tempo, repreende severamente sua tolerância aos falsos ensinos. Porém, tenho contra ti que algumas coisas. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e também ele vai falar dos nicolaítas.
Olha as características dessa igreja, pessoal. Era fiel ao nome de Cristo, mesmo em meio à perseguição, que bênção. Tolerava a presença de falsos mestres como Balaão e os nicolaítas, aqui já fica ruim. Corria o risco de ter Cristo lutando contra ela com a espada de sua boca. Observe que a igreja de Pérgamo é a igreja que significa casamento. Essa igreja aqui, a Bíblia vai dizer que ela está no lugar onde está o trono de Satanás. Eu tenho duas interpretações básicas para isso aqui. A igreja de Pérgamo é aquele período que a igreja casa com o Estado, com o Império Romano. A perseguição ela cessa no período ali de Constantino, tá? De 313, perdão. E aí, esses 300 anos de perseguição, que era da igreja de Esmirna, ela para com a igreja de Pérgamo, que se casa agora com o Estado. Tá? O Estado começa a mandar, a igreja casa com o Estado, surgindo a igreja católica, apostólica, romana. Os romanos que mataram, que trucidaram, que perseguiram, que assassinaram, agora passam a ter poder sobre a igreja. O imperador começa a mandar. Tanto é que o primeiro concílio de Nicéia, em 325, quem convoca esse concílio é o imperador Constantino, filho de Constâncio Cloro. Então você vê que os clérigos agora começam a ser escolhidos pela igreja, tá? E ali habita o trono de Satanás, porque não é, a igreja ela perde a sua forma original. Outra interpretação é que essa igreja estava na região onde a cultura grega imperava, a mitologia grega. Então tinha o trono de Zeus, tinha o trono de Apolo, de todos os deuses do panteão, tá? Da Grécia estavam ali. E ali tinha um trono também ao Deus desconhecido. Vocês lembram dessa história de Paulo? O fato é, pessoal, que a igreja ela estava num lugar hostil. Só que era uma igreja, puxando para a primeira interpretação, que parecia piedosa, parecia que era igreja, parecia que era uma bênção, mas na verdade ela tolerava a presença de falsos mestres. Não sei se vocês sabem, as pessoas antigamente para se tornarem padres ou clérigos nesse período do Império, elas só precisavam ser influentes. Todo mundo queria ser clérigo, todo mundo queria ser padre, para ter as regalias da igreja, sem isento de impostos. E aí foi nesse período que as heresias começaram a ser implantadas. As falsas práticas, como indulgência, como purgatório, como todo tipo de heresia, começaram a aparecer dentro da igreja. Pérgamo era um tipo de igreja que tolerava pessoas despreparadas, teologicamente, para ensinar o povo. E sabe o que aconteceu? A decadência moral e espiritual. E os dias de hoje, pessoal, não é diferente. Hoje, há muitas igrejas no nosso meio, como Pérgamo, que às vezes tem alguém na igreja que ensina, mas a liderança dá o microfone para pessoas que não têm nada de Deus para ensinar. Não prega. E quando vai pregar, fala assim, eu não me preparei, eu não li, eu abri aqui, seja o que Deus quiser. Irmãos, isso aqui é um absurdo. Isso está totalmente errado, tá? Deus está contra essa igreja. Fala para ela, olha, se você não se arrepender, vocês vão enfrentar a espada que sai da minha boca, tá? Mas aquele que vencer, eu vou dar o maná escondido, que é o sustento divino para vocês. Vocês vão ter uma pedrinha branca, tá? Essa é a promessa, essa é a mensagem para a igreja de Pérgamo. Uma igreja casada com o Estado, tá? Num ambiente totalmente hostil, a igreja está se vendendo, dando lugar para pessoas falsas. Tá? A próxima igreja, observe por aí, é a igreja de Tiatira, a igreja que tolerava Jezabel. O tema é a corrupção doutrinária e moral por tolerância ao erro. A igreja de Tiatira é elogiada por suas obras, olha só que bênção. Amor, fé, serviço e perseverança. No entanto, é severamente repreendida por permitir que uma falsa profetisa, identificada simbolicamente como Jezabel, ensinasse e seduzisse seus servos, os servos de Deus, a práticas imorais e idólatras. A Bíblia diz no 2:20, tenho, porém, contra ti, que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. A característica dessa igreja, pessoal, ela era rica em boas obras, mas falha em discernimento doutrinário. Tolerava ensinos pervertidos e práticas pecaminosas dentro da congregação. Jesus, com os olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, julga com justiça. E a mensagem que fica é, Tiatira representa a igreja que se acomoda ao erro, permitindo que o engano espiritual floresça sob a aparência de profecia e espiritualidade. Cristo chama ao arrependimento e promete julgamento sobre aqueles que persistem no pecado. Mas aos fiéis, que não se corrompem, ele promete autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, que é Cristo em sua glória. Observe aqui, pessoal, que a igreja de Tiatira é uma igreja muito boa. É uma igreja que tem amor, que tem fé, que tem serviço e perseverança. É uma igreja maravilhosa, mas no entanto, Jesus tem algo contra essa igreja e ele fala isso na revelação do Apocalipse. Ela tolera o espírito de Jezabel. E eu aprendi a vida toda, desde os meus 15 anos servindo a Deus, que o espírito de Jezabel era aquelas mulheres que pintam a boca de vermelho, de batom vermelho, que anda de vestido agarradinho com decote. Não, isso aí é espírito de lascívia, tá? Isso é uma obra da carne,
tá? E algumas, dentro da sua maioria, é espírito maligno mesmo que faz isso acontecer, tá? O espírito de Jezabel é um espírito que a gente precisa ir lá no Antigo Testamento e entender quem era Jezabel. Jezabel era uma mulher maligna, dominadora. Ela dominava as vontades do seu marido, ela mandava no reino mais do que o seu próprio marido. Ela achava que ela era alguém maior que o rei Acabe. E aí a confusão se deu, pessoal. Por quê? O papel está sendo invertido. E hoje em dia nós vivemos dias assim, onde o feminismo está em voga e ensinando as mulheres que elas não precisam mais dos homens, que os homens não servem de nada, que os homens são o Zé Mané. O espírito de Jezabel, que estava na igreja de Tiatira, era um espírito que colocava as mulheres como destaque dentro da igreja, ensinando heresia, fingindo que era espiritual, fingindo que estava revelando, que estava ensinando, que Deus estava falando, e o povo que não tem um dom espiritual chamado discernimento de espírito, eles vão cair nessa baboseira, tá? Eles vão ser enganados, eles vão ser seduzidos, e Jesus está falando, vocês têm fé, vocês têm obra, vocês estão fazendo tudo certo, mas vocês estão tolerando essas falsas doutrinas, dando destaque para uma mulher que não é isso, ela está só profetizando engano, e ninguém toma partido com isso. Tá? Parece que é Deus, mas não é. É um perigo, é um cuidado que nós devemos ter, pessoal. O espírito de Jezabel está aí. Tá? A próxima igreja é a igreja de Sardes. Observe a sua apostila, por gentileza. É a igreja morta. A igreja de Sardes é a igreja morta. A carta à igreja de Sardes revela a comunidade que tinha a aparência de vida, mas estava espiritualmente morta. Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, repreende a igreja por sua hipocrisia e letargia espiritual. Apocalipse 3:1, a parte B vai dizer: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. As características da igreja de Sardes parecia viva externamente, mas faltava vida interior. Suas obras eram incompletas diante de Deus. Havia poucos fiéis que não haviam se contaminado as vestes, que não haviam contaminado suas vestes. Sardes simboliza igrejas ou crentes que vivem de reputação passada, mas perderam a intimidade com Deus. A exortação é para despertar, fortalecer, o que resta é arrepender-se. Aqueles que vencem receberão vestes brancas, que não terão seus nomes riscados do livro da vida. Olha só, a igreja de Sardes, pessoal, é a igreja morta. É aquela igreja que parece viva, mas por dentro está morta. É uma igreja que vive da glória do passado. Nossa, antigamente Jesus batizava, Jesus fazia. Antigamente a gente via milagres. Antigamente a gente participava de muitas coisas. Só que agora não acontece nada e elas ficam presas no passado. Tem um ditado que diz que quem vive de passado é museu, tá? Essa igreja aqui, Jesus fala, eu conheço as tuas obras. Você parece que está viva, mas está morta. Quantas igrejas, pessoal, hoje em dia estão mortas? Nós não vemos mais pessoas aceitando a Jesus porque... mas tem muita gente nova na igreja. Tem gente nova, é porque está migrando de uma igreja para outra. Mas cadê aquela época que a pessoa chegava bêbada, aceitava Jesus e saía sóbrio da igreja? Cadê aquela época que o camarada chegava na igreja e deixava o 38, o pino de cocaína, o cigarro de maconha, a pedra de crack no altar e mudava a sua vida, se batizava e virava um obreiro de valor? Cadê aquela época? Eu sou de uma época que no congresso parecia que a igreja ficava nublada, parecia que uma nuvem descia, era glória, era batismo no Espírito Santo, era a gente aceitando a Jesus, era milagre acontecendo, cura, e hoje você não vê. E a igreja está vivendo do passado, porque é uma igreja morta, não busca reavivamento, não busca uma mudança de vida, de situação. Essa é a igreja de Sardes. E hoje tem muitas igrejas que estão como a igreja de Sardes. Antigamente. A próxima igreja, observe aí, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, o tema é perseverança. Filadélfia é a única igreja entre as 7 que não recebe nenhuma repreensão. Jesus, o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, elogia essa igreja por sua fidelidade e perseverança, mesmo tendo pouca força. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. As características de Filadélfia: ela é fiel à palavra e ao nome de Cristo, ela é perseverante diante da oposição, promessa de ser guardada na hora da provação que virá sobre o mundo, e a mensagem espiritual é que Filadélfia representa os crentes que permanecem firmes na fé, mesmo diante de dificuldades e limitações. Essa igreja é encorajada a conservar o que tem, pois uma coroa de glória à espera. É modelo de fé perseverante, amparada pela fidelidade de Deus. E aí você pode se perguntar, por que a igreja de Filadélfia não recebeu nenhuma crítica? Por que ela não tinha nenhum gap, nenhum ponto de melhoria? Sabe por quê, pessoal? Porque era uma igreja que tinha pouca força. E a Bíblia diz, quando nós estamos fracos, nós somos fortes, tá?
A igreja de Filadélfia, ela reconhecia a sua fraqueza, a sua limitação, ela não tinha nenhuma presunção, ela não era soberba, altiva, ela não era gabola. A igreja de Filadélfia, ela sabia o seu lugar, ela tinha humildade, os seus líderes sabiam reconhecer o seu posicionamento de que não era melhor do que as outras pessoas e que precisava de fato da misericórdia de Deus. É aqui a igreja de Filadélfia que nos dá uma lição muito grande, pessoal. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada, que nós não somos melhor do que ninguém, que as pessoas que não fazem parte das nossas denominações, que elas não são inferiores a nós. Tem igreja por aí que se você não for da denominação deles, você é um leproso maldito. Eles olham para você como se você fosse um verme de um carrapato, tá? Só que a igreja de Filadélfia nos ensina que ela tinha pouca força, e quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Deus realizava no meio dessa igreja e continuava com essa igreja de forma fiel, usando as pessoas dessa igreja, porque elas reconheciam a sua fraqueza, tá? E não abandonavam a sua fé e acreditavam no nome de Jesus. Essa é a igreja de Filadélfia. É uma igreja fiel e perseverante. E tudo porque tinha Cristo, sim, mas o principal, ela tinha pouca força. E você que está assistindo aqui, tudo isso que eu estou falando faz algum sentido para você? Tudo isso que está sendo ensinado aqui agora, a gente está indo devagarzinho em cada uma dessas igrejas. Você já parou para pensar na mensagem que cada uma dessas igrejas tem? Observe que coisas aqui de 2000 anos atrás servem para nós hoje, pessoal. Então, essa igreja de Filadélfia, ela está nos ensinando que você e eu precisamos nos revestir de humildade e reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pouca força, tá? Que isso fique de lição pra gente. Vamos aqui à nossa última igreja, que é Laodiceia. Laodiceia, pessoal, é a igreja morna. Ela não é frio nem quente. Ela é conhecida como a igreja morna, que não é quente nem fria. Essa condição espiritual de indiferença e autossuficiência é severamente condenada por Jesus, que se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só, Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. A característica dessa igreja, ela era orgulhosa e espiritualmente cega. Achava-se rica, mas era pobre, cega e nua. Convidada a comprar ouro refinado, vestes brancas e colírio espiritual. A mensagem espiritual dessa igreja representa os cristãos indiferentes, satisfeitos com uma fé superficial. A mensagem de Cristo é clara. O arrependimento é necessário, pois ele está à porta e bate. A promessa é que o vencedor se assentará com Cristo no trono, desfrutando da comunhão eterna. Olha só, pessoal, a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja dos nossos dias, o direito das nações, tá? Só que a igreja de Laodiceia, ela era morna, era aquele pessoal de cima do muro. Não era frio e não era quente, mas eles estavam ali no meio termo. Não, sabe aquela pessoa que não quer ferir ninguém, que não quer se posicionar, que não quer dar a sua opinião? É a era do politicamente correto, tá? É tudo relativo, o que é errado para você não é para mim. E é uma igreja cega. Não sei se vocês sabem, Jesus ele sabe usar as palavras. Era em Laodiceia que saía a base medicinal para fazer o colírio, tá? E era aqui que o povo da igreja era muito rico, porque eles compram ouro, eles compram tudo. Por quê? Eles tinham um lugar medicinal aqui, onde era retirado a matéria-prima para fazer o colírio. E Jesus fala, vocês têm tudo aí, tem o colírio, mas vocês são cegos. Vocês são nus, tem roupa cara que vocês compram, mas vocês parecem que estão nus. Vocês têm ouro à vontade, que vocês são ricos, mas parece que vocês estão pelados. Parece que vocês não têm nada, são pobres. É isso que Jesus está falando. Porque vocês são morno. E Jesus fala, a pessoa morna me causa ânsia de vômito. Por isso que ele diz, eu vomitar-te-ei da minha boca. Tá? Pergunta para você que está assistindo. Você é morno? Ou você é frio ou quente? Quem dera se você seja frio ou quente. É isso que Jesus está. Ou você é, ou você não é. Hoje nós vivemos os dias de Laodiceia, que a gente não sabe quem é e quem não é. Todo mundo é. Ou todo mundo não é. Se todo mundo é tudo, automaticamente todo mundo é nada. Então hoje tem muita gente disfarçada. E observe a sua tela, só um contraponto aqui na igreja de Laodiceia. Muitos intérpretes acreditam que estamos vivendo o período profético de Laodiceia com base nas seguintes observações. Olha só, igreja morna, fria, não é fria nem quente. A igreja atual muitas vezes aparece indiferente espiritualmente, não totalmente contra Cristo, mas também não fervorosa. Rica, abastada, não precisa de nada, representa a era do conforto, da riqueza material e da falsa segurança, que é o que as igrejas estão vivendo hoje. Não se sabe quem é pobre, é cega, é nua, é uma cegueira espiritual, falta de discernimento e uma superficialidade na fé. Cristo está do lado de fora da igreja. Jesus bate a porta, tentando entrar, mostrando que ele foi colocado para fora do centro da vida eclesiástica por muitos. Uma curiosidade interessante, a palavra Laodiceia vem de Laos, povo,
e de que governo justiça, ou seja, governo do povo. O povo que julga, muitos veem isso como um reflexo de autonomia, opinião, popular dominante e relativismo atual das igrejas. Olha só, pessoal, então a igreja de Laodiceia é os nossos tempos de hoje, literalmente, tá? Observe o foco da aula. As 7 igrejas do Apocalipse representam diferentes realidades espirituais vividas pela igreja ao longo da história. Elas revelam virtudes como amor, fidelidade, perseverança, mas também falhas como frieza, tolerância ao pecado, orgulho e mornidão espiritual. Cristo se apresenta como aquele que conhece profundamente sua igreja, exorta ao arrependimento, elogia os fiéis e promete recompensa aos que perseverarem. Tá? Então, pessoal, que fique claro, nós vamos parar nosso módulo por aqui. Eu espero que vocês estejam mergulhando nesse livro do Apocalipse. Nós temos muitas coisas para ver ainda esse mês, tá? E eu vou ficar por aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, prospere seus caminhos e que você aprenda. E lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente está aqui para esclarecer. Aqui a teologia é simplificada, mas o conteúdo é profundo. E tudo isso para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.